Galera, vamos lá, tá iniciando a gravação, beleza? Show de bola. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Ok. Pessoal, então olha só, deixa eu explicar como é que vai funcionar, como é que funcionam as disciplinas. Tem dado certo, tá? Apesar de eu não, eu assim, ter uma certa rejeição a essa questão desses módulos, né? Acho que fica corrido e tal, mas os alunos têm conseguido acompanhar nesse formato. Então, eu vou manter esse formato que eu tenho usado aí com as outras turmas. E se vocês sentirem dificuldade, alguma coisa assim, vocês falem comigo, que aí a gente muda, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês como é que vai funcionar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, peraí. Estão vendo aí, pessoal? Sim, sim. Beleza. Então, galera, é o seguinte, olha, toda vez que vocês entrarem no ambiente, vocês vão encontrar lá, eu divido a disciplina por tópicos, tá? Então, o tópico dessa semana, aqui alguns conceitos básicos sobre segurança da informação, tá? Então, em todo tópico, toda semana, tá? As semanas já estão postadas, mas eu vou liberando, eu só vou disponibilizando elas nas segundas-feiras, justamente para vocês entenderem aonde a gente está, para vocês não se perderem, tá? Então toda segunda-feira tem uma nova semana que vai ser liberada aqui. Depois eu vou renumerar essa semana aqui porque no primeiro semestre de 2020, né, que foi na verdade o final, perdão, o segundo semestre de 2020, que foi o primeiro aqui de 2021, né? A gente teve uma semana mais curta. Então, eu tive que repetir aqui, passar 2 tópicos por semana, tá? Mas agora a gente vai regularizar, vai voltar aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, não vai ficar dois por semana, não. Vai ficar mais tranquilo. Então, toda semana aqui vocês vão ter um tópico, tá? Para vocês acompanharem. Tá? E nesse tópico, vocês vão encontrar logo no começo um material didático, tá certo? Que vocês vão clicar aqui no material didático, sempre vai ter um vídeo, tá? Para vocês acompanharem, que eu vou explicar o assunto. Aí tem mais um material de leitura, sempre vai ter a apresentação do slide, né, que eu ofereci para vocês aqui, mas às vezes tem um material complementar também de leitura para vocês, tá? Peraí, deixa eu atender o colega. Gabriel chegando aí. Fala, Gabriel. Então, aqui vocês retornem, né, terminando de assistir o vídeo e ler o material de consulta, vocês vão retornar aqui e vão ter o nosso encontro, né? Então, na segunda-feira, toda segunda-feira, das 19 até as 20 horas, a gente vai ter o nosso... não sei se é 19 ou 19h30, agora eu estou na dúvida. Não, perdão, de 19, eu só não sei se é até 20h30 ou 20 horas, enfim. Acho que até 20 horas. Até 20 horas mesmo, né? Beleza. Então a gente vai ter o nosso encontro aqui, tá? Então vocês vão clicar aqui no Google Meet, beleza, vão falar comigo, tirar as dúvidas do material e vão ter a avaliação. Então já tem uma avaliação disponível para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá? Essas avaliações, elas, vocês vão preencher aqui nome, e-mail para entrar em contato com vocês. Todas elas são avaliações múltipla escolha, tá? Eu fiz isso justamente para não complicar, para a gente não ter muitas dificuldades. Assim, a gente está bem, como é que se fala? Bem atento, né, a esse momento que a gente está vivendo. Então, não tem nenhuma pegadinha, tá? Todas as perguntas que estão aqui são perguntas que são abordadas no vídeo e no material de leitura daquela semana. Tá? Então, vocês vão responder esse questionário em torno de 5 a 10 perguntas, tá? Normalmente são de 5 a 10 perguntas aqui para vocês responderem. E aí vocês me enviam
aqui não esqueçam de clicar em enviar, tá? Para eu receber esse formulário que vocês vão preencher aqui. Tá? E essa avaliação ela vai servir para duas coisas. Ela vai servir para a sua presença naquela semana. Tá? Então eu vou contar a presença pela sua avaliação e vai contar também como parte da sua nota. Ou seja, eu não vou fazer com vocês uma prova, tá? Eu vou fazer uma avaliação contínua para vocês usando o Docs aqui para vocês gerarem essas avaliações, tá? Então, por isso que é importante esses nossos encontros, porque vocês vão ter aí toda semana a gente se encontra, né, nas segundas-feiras, e aí vocês vão ter até a outra segunda-feira para responder essa avaliação dessa semana. Ah, detalhe, não é que também eu vou fechar a avaliação, tá? Ah, Kiko, por exemplo, vamos supor, faltou luz, né? O TG sabe disso melhor do que eu, né? Faltou luz em Bom Jesus, que é o que mais acontece aqui. Tá? Então, o Kiko não teve lá na aula, ou o Vitor também não estava na aula porque faltou luz em Bom Jesus, então eles não pegaram aqui a explicação e aí perdeu a explicação daquela semana. Não, essas avaliações elas vão continuar abertas. Tá? Então, caso você não tenha conseguido assistir o vídeo naquela semana, eu não vou fechar a avaliação. Tá? Eu só na semana seguinte eu vou falar sobre primeiramente a avaliação da semana. Tá? Então vamos supor que no encontro, o encontro dessa semana hoje, por exemplo, seria da semana 1. Mas como vocês estão chegando no curso, eu vou falar no nosso próximo encontro, que vai ser a semana 2, eu vou falar da semana 1 e da semana 2. Na semana 3 eu vou falar só da semana 3. Tá? E sobrando tempo, eu tiro dúvidas de outras semanas. Né? Então, se alguém perdeu uma semana, tudo bem, ele vai só ter que esperar aí o final do nosso encontro, né? Ou um horário vago aí no nosso encontro para poder tirar as dúvidas da semana que ele perdeu, porque o formulário vai estar lá para ele responder a qualquer momento. Eu só vou fechar o formulário na semana 5, se não me engano, na quinta semana. Porque a quinta semana é onde a gente fecha a primeira avaliação. Então eu vou somar todas essas notas dos formulários, vou tirar lá a média, né, em cima dos acertos que vocês fizeram, e aí a gente vai calcular aquela média. Quando eu fizer a média, aí eu fecho os formulários das 5 semanas e começa a semana 6, semana 7, até a 10ª semana. Entenderam? Aí como é que funciona? Né? Então, isso tem funcionado tranquilo, tá? Assim, para os alunos, porque nem todo mundo está com disponibilidade para estar todas as semanas aqui nos nossos encontros, tá? Então, nessas situações, vocês não precisam ficar assim, perdi a aula, né? O Lucas estava até comentando, vou chegar atrasado. Né? É lógico que eu vou estar aqui toda semana, tá? Eu vou estar aqui toda semana e é interessante que vocês venham porque eu falo sobre o conteúdo, né? O conteúdo da matéria. Mas é importante que vocês venham já tendo assistido o vídeo. Tá? Os vídeos não são vídeos longos, eu procurei criar os vídeos, deixa eu ver aqui, alguns são maiores, mas não passa de 10 minutos, quer ver? Vou abrir aqui no YouTube. Esse aqui é o maiorzinho, que é o primeiro, tá vendo? 19 minutos, mas não passa disso. Tá? Então vocês vão assistindo esses vídeos, os outros são menores. Tá? Esse deve ser o maior. 15 minutos, 10 minutos, vocês vão assistir o vídeo, ler o material, e aí vocês vêm para o nosso encontro. Tá? E é uma disciplina
que é muito interessante, cara, essa disciplina de segurança. É uma pena assim, a gente não ter o laboratório, né, disponível, mas tudo eu faço simulado. Entenderam, pessoal? Por exemplo, a parte de segurança, vocês vão ver aqui, ó, nas primeiras semanas, eu vou fazer uma forte revisão de rede. Ó, vocês estão vendo aqui? Né? A partir da semana 2, aqui eu vou renumerar, né? Semana 3, 4, 5, vocês vão ver que as primeiras semanas, ó, até a semana 5, semana 4 mais ou menos, vai ser uma revisão de redes, tá? Uma forte revisão de rede, onde eu vou explicar para vocês em detalhes, porque para a gente entender segurança da informação, a gente tem que ter uma visão muito grande de redes. Tem que ter um bom conhecimento sobre redes. Então eu vou explicar para vocês desde a parte fundamental da rede, os protocolos iniciais, como é que eles funcionam, tá? Até a parte de roteamento, né? Porque na segurança da informação, na verdade, eu vou até adiantar alguma coisa aqui para vocês, já preparando vocês para esse primeiro vídeo, tá? Nesse primeiro vídeo eu comento um pouco sobre os pilares da segurança da informação. E você tem 3 pilares fundamentais. São 5 pilares, mas 3 são fundamentais para a segurança da informação, que é a confidencialidade, que o próprio nome já explica o que é a parte de você ocultar a informação, né? Somente a pessoa autorizada pode ter acesso à informação. Mas tem 2 pilares que são igualmente importantes. Além da confidencialidade, você tem a integridade da informação, que é você garantir que a informação que está lá ela é verdadeira, ela não foi alterada, ela não foi modificada, né? Ninguém foi lá e subtraiu aquela informação. E a disponibilidade, que é o 3º pilar. A disponibilidade, que é exatamente garantir que a informação vai estar sempre disponível quando você precisar dela. A gente estava falando aí sobre Windows e Linux, né? Eu sou um grande defensor do Linux, vocês sabem disso. Exatamente, uma das questões que eu mais bato na tecla aí é exatamente essa questão da disponibilidade que o Linux oferece. Um servidor Linux, ele está sempre funcionando, cara, a não ser que você tem um problema de hardware, né? Uma peça queimou, alguma coisa assim. Mas se você mantiver redundância de hardware e usar recursos como cluster de máquinas e tal, você vai ter lá um serviço sempre disponível. Tá? Diferente, por exemplo, de sistemas que não foram feitos para serem servidores, né? Mesmo o Windows Server, essas coisas assim, não foi construído lá no começo do sistema operacional, ele não foi construído para ser um servidor, né? Então ele já peca nessa questão de disponibilidade, está sempre com algum problema que você tem que desligar o servidor, religar. Então isso é uma falha de segurança. Tá? As pessoas não pensam segurança dessa forma, né? As pessoas pensam segurança apenas como invasão. Tá? Mas a invasão, o acesso ilegítimo aos dados é só uma das questões sobre segurança. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês nesse primeiro vídeo quais são esses pilares da segurança. Tá? E na semana seguinte, já a partir da semana que vem, aí a gente já começa uma revisão intensa sobre rede. Né? Eu vou explicar para vocês o modelo TCP/IP em detalhes, quais são os protocolos. Tá? Então, é o vídeo da semana 2. Eu já mostro para vocês sobre os protocolos de rede, como é que eles funcionam, né? Quais são as regras, e isso tudo eu vou mostrando na prática, tá? Então eu uso simuladores. Infelizmente a gente não tem um laboratório para a gente fazer o teste, tá? Mas eu faço uma sugestão de simuladores, né? Vocês podem me perguntar assim, Kiko, eu sou obrigado a instalar esses simuladores para eu poder fazer a avaliação? Não, tá? Nenhuma avaliação que eu faço aqui nesse curso, eu peço para vocês instalarem nada, tá? Nada aqui precisa ser instalado. Vocês vão fazer eventualmente alguns testes, né? Mas os testes que vocês vão precisar fazer só para comprovar, né?
se aquilo que eu falei é verdade ou não, podem ser feitos em qualquer computador. Não precisa ser uma máquina Linux, não precisa ser algum software específico, mas eu faço sugestão de instalação de softwares. Tá? Então, se vocês quiserem instalar, eu inclusive disponibilizo aqui na semana 2 uma máquina virtual já com as ferramentas instaladas. Tá? Eu disponibilizo ferramentas de simulação de rede, simulação de ataque, simulação de defesa. Tá? Então, todas essas ferramentas estão disponíveis para vocês fazerem download. Como vocês estavam falando aí, vocês têm computadores muito bons, vocês podem baixar essas máquinas virtuais e rodarem aí no computador de vocês. Vocês vão fazer a simulação exatamente como eu faço nos vídeos. Né? E aí vocês vão ver como é que funciona um ataque dentro de uma rede, quais são as falhas de rede. Vocês vão ver, por exemplo, como é que uma rede, né? A gente estava falando aí de IS, por exemplo, como é que um servidor dentro de um ambiente, de uma empresa, pode ser uma prefeitura, como a gente estava comentando, ele é fácil de ser atacado. Né? E é fácil de você roubar dados dentro de uma rede local. Né? Às vezes eu comento com os meus alunos assim, lá no próprio, quando a gente estava presencialmente, né? Comentava com os meus alunos assim, pô, pessoal, não façam compras aí, né? Vejo os alunos fazendo compras em Mercado Livre, essas coisas, usando a própria rede da escola. Tá? E aí no vídeo eu mostro como é que é fácil você atacar uma pessoa que está desprevenida dessa forma. Né? Por mais recurso de segurança que essa pessoa esteja usando ali, né, eu tenho condições de enganar ela, de burlar o que ela está fazendo e capturar dados importantes, como o cartão de crédito dela, ou alguma informação da conta que ela está acessando. Tá? Então, tudo isso eu mostro para vocês, os perigos que a gente tem e como que a gente deve se proteger desses perigos. Essa parte de revisão de redes, eu mostro como é que elas funcionam e algumas vulnerabilidades dela. Tá? Então, essas semanas vão servir exatamente para a gente conhecer bastante sobre redes. A parte de roteamento, principalmente, nessa semana 3 aqui, né? Que vai ser a nossa 4ª semana, eu reforço isso bastante, como é que funcionam os roteadores, porque os roteadores são o coração, né, da internet. Tá? E eventualmente vão ser as principais linhas de defesa através dos firewalls, tá? Que vocês vão conseguir construir. Então eu mostro aqui na semana 3 como é que ele funciona. E a partir daí, vocês podem ver que é só ataques, tá vendo? Eu faço a anatomia do ataque, parte 1, onde a gente ataca uma máquina convencional. Depois eu mostro para vocês como é que é fácil atacar principalmente uma máquina Windows. Depois uma rede de computadores, como é que é possível atacar. Depois atacar servidores, né? Nessa parte 3. A negação de serviços, indisponibilizar sites. É lógico que eu não estou ensinando aqui para vocês fazerem, até porque tudo aqui é crime, né? Se você fizer isso numa rede, tá, pessoal, eu vou até alertá-los aqui, né? Nada que eu ensino aqui é para vocês fazerem em rede, porque existem mecanismos de detecção de intrusão, tá? E esses mecanismos têm condições. Aí uma boa rede de computadores tem um IDS bem montado, eles vão saber que estão sendo atacados e vão marcar lá, vão fazer o que a gente chama de papel pega-mosca, né? Para deixar lá as suas identidades lá, para depois eles te processarem. Então, nada disso aqui é para vocês reproduzirem. Né? Então, eu mostro aqui como é que os hackers eles acabam invadindo os servidores, né? E a gente fecha o nosso curso, depois a gente invade máquinas, redes e servidores, e a gente finaliza o nosso curso aqui já na 10ª semana, como está dobrado aqui, né? Na verdade vão ser 11, tá? 11 ou 12 semanas, eu vou eventualmente precisar que a gente faça mais de um tópico por semana, né? Mas vão dar umas 12 semanas aqui. A gente fecha com a parte de proteção, que é a criptografia de dados, para vocês entenderem como é que funciona a criptografia simétrica, assimétrica, como é que a gente pode proteger os dados realmente,
né? Caso haja uma invasão no servidor, né? A pessoa ganha acesso nesse servidor, como é que a gente vai impedir, né? É só através da criptografia. Ô, professor, Pode falar. só um tempo atrás, a Hum. gente sofreu lá no serviço lá, aconteceu uns problemas de ataque ransom. Muito. É ransom, se eu não me engano. Que criptografa todos os arquivos, aí Sim, tem um arquivozinho de texto, tem que sim, pagar não sei quantos bitcoins para poder liberar os arquivos. sim. Essa aí, você vai ter essa parte aí também, mostrando como é que se protege desse tipo de Sim, ataque. sim. Desse tipo de ataque. Não especificamente esse ataque, mas de Mas qualquer. como que pode ser feito, né? O mecanismo que pode Exato, ser usado. exato. É porque esses caras, eles fazem esse tipo de ataque usando duas técnicas distintas. Aliás, são três técnicas. Uma é comportamental, que é a questão, por exemplo, que a gente chama de invasão por ação interna. Que é o cara que clica nos e-mails, entendeu? O cara recebe e-mail, clica aqui, cadastre seu CNPJ. Você ganhou não sei o quê, clica aqui. Pô, você não ganhou nada, cara. Você não tem que clicar em nada. Entendeu? Ninguém vai te mandar um e-mail para você clicar que você ganhou um prêmio. Entendeu? Isso é phishing. Entendeu? O cara tá ali para te pegar mesmo. Então, isso é comportamental. Então, essa parte de segurança pela engenharia social, eu mostro para vocês como é que vocês devem fazer uma política de segurança de e-mail, como vocês devem fazer política de segurança de uso de pendrivers, né? Entrada e saída de dados por meio físico. Não adianta nada você criar uma sala cofre muito bem protegida e todo mundo carrega pendrive para cima e para baixo. Entendeu? Você não está resolvendo o seu problema. Isso é uma forma, mas existem outras formas mais discretas dos caras fazerem isso, que são os backdoors. Tá? Então o cara ele aproveita de falhas de sistemas que existem, por exemplo, no Windows, ou até no Linux também tem. Por exemplo, o Apache teve recentemente um backdoor que foi fechado. Tá? E nesses backdoors, o cara instala serviços que não são serviços naturais para estarem naquela porta. Por exemplo, vocês sabem que os serviços de rede são atendidos na camada de transporte, isso eu mostro na revisão, na camada de transporte em portas específicas. Por exemplo, HTTP é porta 80, e-mail porta 25 e assim por diante. Tá? E às vezes o cara instala uma porta, né, utilizando uma porta alta, por exemplo, 1000 e tanto, porta 1000 e instala um servidor ali que você não conhece. Pode ser instalado na sua máquina, né? E isso ele cria o que a gente chama de backdoor, que são essas portas abertas com serviços que você está desconhecendo, né? Então é aquele cara que, por exemplo, no Windows, clica lá, você autoriza que essa aplicação acesse a rede? O cara vai lá na maior tranquilidade e clica sim, entendeu? Autoriza que esse aplicativo utilize acesso à rede? Sim, pronto, você pode estar abrindo um backdoor ali, né? Mas tem alguns que nem esse aviso vai acontecer. Porque tem os serviços legítimos, por exemplo, porta 80, porta 25, porta 23 de SSH, por exemplo, esses serviços eles não são questionados. Se você botar lá no Windows e abrir porta 80, por exemplo, instalou Apache, o Windows não vai questionar para você se você gostaria de permitir que o Apache tenha acesso à internet, porque ele sabe, ó, isso aqui é 80, é porta de web. Mas às vezes o que está ali não é web. Entendeu? Então, esses backdoors, o cara consegue ter acesso à sua máquina. E tendo acesso à sua máquina, ele pode injetar ali, através de serviços, ele pode injetar códigos maliciosos. E aí esses códigos podem ser, por exemplo, esses malwares aí que criptografam os dados. Outra forma de fazer isso também é através de vírus de computador. Então é o cara que instala softwares e simplesmente... isso, por exemplo,
uma vantagem de você estar utilizando o Linux, por exemplo, é que o vírus não vai para frente. Ó, vamos imaginar assim, por que não tem muito vírus? Existe vírus para Linux? Existe. Mas ninguém... Eu praticamente nunca vi. Né? Eu não tenho antivírus no meu Linux. Entendeu? Por quê? Porque são poucos. Porque um vírus no Linux, ele não vai se propagar. Ele vai se propagar na conta do meu usuário. Entendeu? Mas a conta do meu usuário no meu computador, ela é uma conta convencional. Eu não consigo ter acesso, eu não consigo liberar portas, por exemplo. Né? O máximo que um vírus faria no meu computador é apagar os dados do meu usuário. Isso já seria muito ruim, mas não comprometeria o meu sistema operacional. Entendeu? Então, aliás, ainda assim, né, o usuário do Linux ele teria que ter permissão para instalar executável na conta dele. Se você não permitir isso, nem isso um vírus vai para frente. O cara baixa um programa, mas ele não roda na conta dele. Né? Só roda se o administrador instalar. Então, essas políticas de segurança, de comportamento, vão impedir, entendeu, Gabriel, que esse tipo de situação aconteça, né, dentro da empresa, sabe? E em outros sistemas operacionais, isso não acontece. Né? Você baixa alguma coisa, exe no Windows, você executa. Entendeu? Exe, executa. E aí é o Deus me livre, né? Sabe, sei lá, de onde o cara baixou, o que o cara está instalando. Entendeu? No máximo que vai dar uma informaçãozinha de que desse programa pode ser malicioso, mas só você clicar ali que ele executa de qualquer forma. E isso só vai dar esse sinal que é malicioso se tiver assinatura de malicioso. Entendeu? E Se tiver o sistema identificar que aquilo é um código que tem a assinatura de malicioso. Senão, nem isso vai identificar. Ele vai achar que é um... eu já baixei alguns programas e ele deu que era malicioso mesmo não sendo, tipo, tendo certeza. Baixei do site oficial, de fonte confiável, É. e ele deu que era malicioso. Só que, tipo, tava vindo. Era até um banco de dados, eu acho que era o. Eu não vou lembrar qual foi, mas deu que ele era Mas malicioso. aí deve ser porque ele achou que mexeria em alguma estrutura do Windows, é por isso que deu essa É. mensagem. Isso mesmo, foi o Firebird. O Tipo, que... eu tava vendo, tem um ativador de texto em forma de texto para pro Office. Eu tava com até o texto ali ele identifica se o texto é malicioso ou não, o Windows. Sim. É porque tem muito vírus de macro, por exemplo, né? Que utiliza os templates de editores como o Word ou o próprio OpenOffice para instalar através de macros comportamentos maliciosos. Né? Um desses vírus que criptografa, um desses malware, no caso não é nem vírus, um malware que criptografa dados vem através de macro. Você vai instala um template lá de um tipo de documento. Você até usa aquele template, mas ele tem uma macro rodando por trás ali do editor e ela vai e criptografa os dados que estão lá na sua conta. Entendeu? Naquela seção que você abriu. Ano passado eu tive problema com trabalho de estrutura de dados porque eu compilava e o Windows ia lá e apagava o trabalho automaticamente. Aí não. Aí é tenso. Mas então, esse Mas tipo... bom mesmo é uma telinha azul do Windows. Pô, aquela telinha é maravilhosa. É, aquilo é um problema grave, né, cara, que vem de anos de problema de gerenciamento de memória que é legado, né, do sistema operacional. Como ele tem que manter compatibilidade com versões anteriores, ele não consegue corrigir isso, né? Porque ele tem que continuar compatível com versões antigas de software. Você não quer comprar um Word e que ele não funcione, você comprar um Word do Windows 8 que não funcione no Windows 10. Entendeu? Aí você tem que... E até que deu uma amenizada depois que eles usaram o kernel do Linux, né? Sim. Não sei se usaram inteiro ou parte, só sei que deu uma melhoradinha. Mas mesmo assim, de vez em quando ainda dá ainda. Sim. Mas, enfim, o curso aqui de segurança é tudo em Linux. Né? Não poderia ser diferente. Né? A questão que eu uso de Windows é só para demonstrar ataques.
entendeu? Eu não implemento defesa, nem recomendo que vocês façam defesa utilizando máquinas Windows. Firewall, existem programas de Firewall que roda em Windows, isso para mim é brinquedo, isso não é sério, entendeu? Não existe. Firewall tem que rodar a nível de núcleo do sistema operacional, no kernel do sistema operacional. Tá? Então você vai ter firewalls sérios rodando em FreeBSD, tá? Em outros sistemas operacionais. E Linux, em algumas situações, tudo bem, você pode usar Linux. Tá? Mas em outros casos é FreeBSD mesmo, que é muito seguro, ou o próprio Unix. Né? Então, aqui eu mostro uma questão de segurança assim, uma visão diferente para vocês. Tá? O resto assim do curso, eu ainda falo bastante também sobre comportamentos. Tá? Então, vocês vão ver vários vídeos demonstrando, por exemplo, eu mostro uma invasão de máquina que é fácil de você evitar se a pessoa conhecer um pouquinho de comportamento de uso de internet. Né? Como, por exemplo, perceber questões de DNS, né? Às vezes a pessoa ela é vítima de ataques por ignorância, sabe? Isso que eu falo ignorância não é questão pejorativa, não. É o fato da pessoa não conhecer mesmo. Tá? Então, vamos supor, um ataque de DNS na sua máquina, ele pode ser feito sem que eu ponha a mão no seu computador. Eu simplesmente, o seu computador, quando for solicitar DHCP, né, solicitar as informações da rede, eu passo para ele um DNS fraudado. Né? E você não fica sabendo. Tá? Mas tem alguns comportamentos de DNS que não são originais, né, que a gente vai ter que estar atento. Se a gente estiver atento a esses sinais, a gente evita esse tipo de ataque. Então, é muito uma questão de comportamento e conhecimento, né, para a gente detectar uma invasão. Por exemplo, um ARP spoof, né, onde eu vou trocar a tabela ARP do seu computador. Se você não tiver, assim, como é que eu vou explicar, muito conhecedor sobre o funcionamento de ARP, né, da tabela ARP dentro da rede de computadores, como é que ela funciona, a camada de enlace de dados, você não vai perceber. Você não vai saber o que está acontecendo ali e você vai achar que o meu computador é o roteador. E você vai ficar mandando pacotes para mim como se eu fosse o roteador. Isso pode ser Linux, isso pode ser Windows, isso pode ser o seu celular, Android, iOS, tablet, não interessa, pode ser até a sua Smart TV. Qualquer dispositivo ele está sujeito a esse tipo de invasão, porque isso é inerente do protocolo. Entendeu? Os protocolos eles têm as falhas dele. Né? O DHCP, por exemplo, é um protocolo que, cara, ali é fé. Entendeu? Você está confiando no servidor DHCP. Ele está te dizendo qual é o seu endereço, qual é o DNS, qual é o gate. Se um outro cara disser que é o DHCP e te dá as informações erradas, o seu computador vai aceitar. Como é que ele vai saber que está errado? Entendeu? Então é fácil a gente fazer o que a gente chama de envenenamento, né? Envenenar o seu computador com informações falsas. Então, mais uma vez, eu vou pedir sempre para vocês estarem atentos no curso à questão de comportamento, entendeu? O comportamento da rede, né? Percebeu? Eu vou mostrar as características, por exemplo, de uma máquina que está com DNS envenenado, que está com ARP envenenado. Né? Vocês vão ter que, a partir desse dia, vocês vão fazer alguns testes. Esses são os testes que vocês podem fazer na casa de vocês. Né? Envenenar o seu computador e começar a perceber, realmente ele se comporta um pouco diferente do que mas um usuário leigo, um cara que só usa navegador, ele não vai perceber isso. Entendeu? Então essa é a parte legal, assim, eu acho muito interessante que vocês aproveitem esse curso justamente para isso, né? Ter esse contato aí com a segurança da informação. Lembrando que a segurança da informação é um universo, tá? Existem cursos de
graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, só em segurança da informação. Então a gente está só arranhando aí, nesse curso, só arranhar a superfície, né? Entenderam aí? Sim, é uma área que eu gosto muito. Desde o primeiro período lá no IFE eu já me interessava bastante sobre essa área já. Ah, eu gosto também. É uma das que eu mais me interesso, assim, e que eu me dediquei muito, né, da minha formação, foi a área de segurança e infraestrutura em geral, né, devo dizer, né? Infraestrutura em geral foi uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar, conhecer redes, conhecer Linux, conhecer a computação, foi sempre uma coisa que, né, isso aí para mim não tem uma notícia que não passe que eu não leia. Mas, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todos os alunos que fizeram o curso, eles acharam interessante, né? Eu até faço uma avaliação do curso lá para a última semana, perto das... Aí eu capturo sempre o feedback dos alunos. Por enquanto tem sido positivo, mas qualquer dúvida aí, pessoal, sobre o conteúdo ou sobre como vai desenrolar o curso, sugestões, tá? Podem passar para mim que a gente modifica aqui, faz algumas modificações para atender a todos. Eu só Beleza? tenho uma dúvida, só Pode uma falar. dúvida só. Eu vou conseguir hackear um Facebook? Ah, o Facebook, Facebook, Twitter, essas redes sociais, isso aí, cara, existe, é a coisa mais fácil que tem para você capturar essas contas. Você clona. Existe uma técnica que eu já falei para os meus alunos, não usem Facebook, porque usa na sua casa. Eu falo assim, olha, você quer usar o Facebook com mais ou menos segurança? Usa dentro da sua casa. Vai lá, na sua rede privada, acessa. Porque se você faz isso numa rede pública, e todo mundo faz, vamos lá, venhamos e convenhamos, todo mundo faz, o cara clona. Eu crio um site em segundos com a cara do Facebook para você e eu te direciono. Toda vez que você for acessar Facebook, eu vou te mandar para um site igualzinho ao Facebook e você vai botar seus dados ali. E não é só você não, todo mundo. Eu vou pegar umas 30, 40 contas em um minuto. No primeiro ano lá Mas isso daí eu já, tipo assim, não faço com tudo. Isso daí eu não faço com tudo. Mas quando eu olho um site que eu tô achando que tá meio coisa, eu olho no aquele inspecionar, não tem? Uhum. E vejo as pastas, se tá com o nome, como é que tá tudo certinho, porque parece, não pode ser que eu esteja enganado. Mas igual que o nome da pasta tem que estar vinculado no site original, praticamente, vamos botar assim. O nome da página vinculado certinho com a URL, então acho que é um negócio desse, não tá? Olha só, o que eu vou fazer com você? Eu vou pegar a sua máquina, eu vou fazer uma ingestão de DNS nela. Toda vez que você digitar Facebook, você não vai para o Facebook, você vai para o meu computador. Então, o meu computador vai aparecer como Facebook. E eu vou criar um site que é clone do Facebook, igualzinho. Então, você vai olhar o URL lá, você vai ver Facebook. E vai ver Facebook na pasta tal lá, que você não conhece. Esse olhar aí, inspecionar elemento, vai alterar o nome da pasta também? Vai. Então, o que vai acontecer? Porque o que você vai... Olha só, por exemplo, aqui na minha... Vocês estão com a minha tela compartilhada. Vocês estão vendo aqui o domínio, google.com. Né? Google.com é um IP, correto? Se o DNS me disser que google.com é outro IP, ele vai, e eu acessar esse outro IP, ele vai aparecer aqui como google.com. É só uma máscara. É só um nome. Mas e a pasta raiz desse programa? Porque vamos botar que é um programa que esteja rodando aí. A pasta raiz, esse nome de pasta raiz, você também consegue alterar? A pasta, isso aqui, por exemplo, é uma pasta raiz do Google, certo? Isso, que está hospedado aí e aí é uma máscara. Exatamente. Isso é um IP barra, né? Isso está dentro de um diretório var, www, alguma coisa assim, que é o servidor de web, né, do Google lá. Mas isso aqui é um IP.
Então seria o IP barra a pasta, certo? Agora, se eu alterar esse IP, você vai ver, ó, alterou o IP, a pasta, tudo bem. Mas se eu alterar no DNS, você vai ver simplesmente google.com barra, entendeu? Porque o que o DNS faz, né? O que o DNS faz é essa ideia de domínio que ele cria para você, é só para ele ocultar aquele endereço IP. Então ele vai aparecer google.com barra pasta. Só que google.com para o seu computador corresponde ao IP do meu computador. Outra coisa que a pessoa pode fazer também é essas redes de restaurante que pede pra você fazer check-in com o Facebook. Você coloca outra ali, tá ligado? E faz o check-in no Sim. roteador seu e pronto. Você já tá com o e-mail. O cara vai colocar e-mail e a senha e vai logar no Facebook no seu roteador. Você tá... Exatamente. E ainda faço para você não ficar triste, eu ainda deixo... Pra você não ficar triste. para você não ficar triste, o que a gente pode fazer? Eu, depois da primeira página de autenticação, eu te mando para o Google, para o Facebook autenticado. É, Então pronto, você vai autenticar no meu computador, eu repasso a autenticação para o Facebook, como se fosse você usando o meu computador, entendeu? Eu vou estar como um proxy ali, repassando a sua autenticação para o Facebook libera o acesso, como se fosse você acessando, só que sou eu. E aí eu te repasso a página do Facebook. Para você está acessando diretamente o Facebook. Só que, na verdade, sou eu que estou te encaminhando as páginas do Facebook. Você vai postar foto, vai fazer tudo normal. Tá? Só que eu já estou com a sua conta. e por isso quando eu usava o Facebook ainda, eu usava só na rede móvel, depois que eu descobri essas paradas e vi que não era algo tão absurdamente difícil de fazer. Não, o ruim é que é absurdamente fácil. Eu fiz em casa pra Esse que é o testar. problema, né? Tipo, O ruim é que é eu tava aprendendo a fácil. fazer e eu tava usando em casa pra testar. Tipo, peguei um roteador separado e fiz em casa pra testar. E, cara, não é nada difícil. Tipo, Essa matéria só vai servir pra uma coisa, basicamente. Pra alimentar minha paranoia. É isso. minha foto mudar- do presidiário eu já tirei hoje. da vacina. Só vai servir pra Igual aumentar minha paranoia. Cara, eu já- Vocês eu podem, fiquei- vocês podem olhar lá no meu Facebook, por exemplo, tem alguns anos que eu não publico nada. Eu abro o Facebook fazendo, às vezes nem sei o que e já saio, já não costumo usar não. Eu quase perdi meu Facebook porque eu formatei o celular e esqueci de pegar o código de chave de segurança de 2 etapas do Google e quando você formata o celular, sem pegar o código lá ou sem transferir para outro celular, você perde. Não vincula com conta nem nada, tipo, é seguro. E aí eu perdi minha chave de 2 etapas tudinho. Sorte que eu só usava no Facebook só. Sim. Daí, na moral. Mas mesmo assim eu consegui recuperar sem a verificação de 2 etapas. Eu pedi pra recuperar por outro jeito e ele deixou. Pedi boaça. Ô, professor, para eu criar uma partição que o Linux consegue reconhecer, eu tenho que criar com qual tipo de arquivo? Qual sistema de arquivo? Não, o Linux você vai conseguir criar com qualquer um, entendeu? Qualquer FAT, ST, como é que é? O NTFS, entendeu? Você pode usar qualquer sistema de arquivo que o Linux vai reconhecer. Porque não tá reconhecendo aqui para mim, não. Às vezes está faltando um driver para você instalar no Linux. Por exemplo, o FAT já vem em todas as distribuições, mas o NTFS, dependendo da distribuição que você usar, ele não vai funcionar, entendeu? Então, aí o que você faz? Você instala o suporte a NTFS. Aí você usa aí um instalador de pacotes do Linux, perguntando sobre mount NTFS, entendeu? Mount para ele montar o volume, né? E NTFS o sistema de arquivo, que é o que às vezes não vem nas distribuições já instalado. Aí você instala, deve funcionar. Tá? O contrário já não é bem assim, tá? Então, por exemplo, o Windows reconhecer ST4, ST3, que são partições
normalmente utilizados pelo Linux. Aí- EXFAT, este daqui, tá dizendo? Aqui tem 3 sistemas. Porque eu tô no Windows aqui, né? Eu separei um espaço. Aí Não, eu. o FAT, pessoal, eu tô com medo de cair aqui. O Meet, 2 minutos. Você é, quer deixa eu, acessar do Windows no Linux? é, Eu tô fazendo dual boot aqui pra botar o Então, Linux. porque eu nunca fiz isso. Eu sei que do Linux você consegue acessar as pastas do Windows, mas do Windows Isso. você não consegue acessar no Não, o Linux. problema é tal o seguinte, é que eu tenho um SSD e um HD, né? Quero instalar no HD, mas o Linux só reconhece o SSD, basicamente. Ah, entendi. Isso está acontecendo. E eu tô com medo de. Aí ele aparece depois de avançado, ele aparece o outro, só que tem meus arquivos tá todos nesse outro HD. E eu tô com medo de apagar o HD pessoal, inteiro. aqui vai cair, mas na próxima aula, já como até o Rodolfo comentou, eu vou criar uma conta pelo G Suite, tá? Então o próximo Tá link show. já vai estar pelo G Suite, que aí a gente não vai ter essa Show. Valeu, limitação. Tá professor. show, professor. Boa Boa noite. noite. Até. Valeu, galera. Obrigado Valeu. aí. Até semana que vem. Dêem uma olhada nos vídeos e aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo ali. Entendeu? Tá show. Vê se- Show. Valeu. Valeu, galera. Boa noite aí. Valeu, professor.